Paulo Alcanfar Ximenes. Eu nasci 24 de agosto de 1952. Tá com que idade Estou agora? com 71 anos. 71 anos. Já estou perto dos 72, né? O senhor está muito remoçado, muito conservado. Obrigado. Mas acho que é o dia a dia, o trabalho que faz a gente... Eu tenho uma atividade rural que me ajuda muito essas coisas. E onde é que o senhor nasceu? Eu nasci em Crateús, no Ceará. Ela é chamada Piocerá, né? Que lá dizem que ela era do Piauí, e o Ceará acabou tomando isso lá, trocou esse pedaço lá do Piocerá, trocou pelo litoral piauiense, porque o Piauí não tinha litoral. Então a história que eu sei é que eles estavam trocando esse pedaço onde eu nasci, onde é o Crateús, por uma litoral do Piauí. Então eu nasci nessa região lá, seca, muita seca, e mais perto do Piauí, né? E meus pais vieram para Goiânia, vieram para cá. Meu pai é piauiense, minha mãe é cearense. E eu tenho mais do meu pai com minha mãe, nós somos 6 irmãos. E todos 6 se formaram, né? Ali todos 6. Meu pai sempre podia faltar dinheiro para qualquer coisa, até para comer, mas o dinheiro do livro não faltava. Então, meu pai, nesse aspecto, foi fantástico. Vocês vêm para Goiânia direto? Viemos direto para Goiânia. Fomos morar na Vila Nova. Que idade o senhor tinha? Volta de 4 anos. 4 anos. Vim para cá. Eu virei goiano, né? Praticamente virei goiano. Nós somos goianos. E meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava no comércio, era balconista de loja. E minha mãe era costureira, fazia bolo, essas coisas para a família ali, né? Então, minha mãe, ela também era bem pequenininha, 1,50 m, mas era uma fibra tremenda, né? E ela cuidava muito bem da gente, e com isso a gente acabou entrando na carreira de estudar mesmo. Então, o estudo para nós foi uma determinante na nossa família, né? O senhor tem lembranças ou da vinda para cá ou da vida lá no Nordeste? Não tem, francamente. Eu voltei lá, eu voltei algumas vezes lá, né? Eu morei no Piauí na época e voltei lá nessa época também, mas eu vim muito pequeno e não me lembro de nada. Mas eu vou fazer aquela pergunta que eu combinei com o senhor em off aqui, que é qual a primeira imagem que o senhor tem de si próprio? Brincando, sabe? Assim, brincando ali pro lado do Jaó, do Bairro Feliz, ali tinha muita fazenda, com estilingue na mão, jogando bola, brincando de peão. Aquela infância muito rica, né? Muito divertida que a gente tinha ali naquela região. Lembra de algum colega dessa época? Algum amiguinho? Algum parente? Eu tive muitos amigos, muitos colegas ali. Muitos colegas de jogar bola, de brincar de peão, de caçada. Lembra do nome de alguém específico assim? Olha, eu tive ali, basicamente, tinha lá o Carlinho, o Roberto, que era filho da dona Valmite, né? Que era uma vizinha muito querida. Também era filha da dona Isabel, que era o Pedro. Nós tínhamos outros colegas ali. Tinha lá na rua 209, que eu morava na 210, na 219 tinha lá outros colegas ali também, o Carlinho. Então era uma turma muito grande. Naquele tempo as famílias eram numerosas, né? Hoje as famílias são bem menores. Então naquele tempo tinha 4, 5, 6 filhos, né? E aqui juntava aquela meninada ali, época de chuva, época de seca, às vezes à noite. Não tinha televisão naquela época, então se reunia para cantar, para poder brincar de esconde-esconde, salve-cadeia, outras coisas. Era muito divertido. Foi muito divertido naquela região ali. Vocês moraram sempre na mesma casa por muitos anos? Nós moramos na rua 209 e nós tínhamos um barracão, né, na rua 209. E depois nós mudamos para a rua 210, esquina com a rua A, que é aquela rua que desce da Secretaria da Agricultura. Então ali não tinha praça, não tinha a Anhanguera asfaltada, você não tinha Bairro Feliz, você não tinha Avenida Independência, você não tinha a Praça da Bíblia. O rio Meia Ponte era fantástico, né? Todo protegido, todo preservado. Ele era cheio de fazendas.
Tinha muitas fazendas por ali. Então, nosso dia a dia era ali, brincando ali, bem divertido. Como é que era a sua casa? Para cá, a casa 209 era um barracão. Depois meu pai, nós mudamos para 210, esquina com a Rua A, e lá meu pai construiu uma casa. Primeiramente ele construiu a metade da casa. Depois construiu outra metade, aos poucos, né? E meu pai, ele tanto na Rua 209 como na Rua 210, ele construiu um cômodo, um comércio, para a gente tomar conta. Eu acho que era para não deixar a gente ficar indo na rua. Então, ela tinha 12, 13, 14 anos, estava tomando conta de um armazém. Aí ficava até 10 horas da noite aberto, aquele matagal, aquela coisa isolada. A gente ficava tomando conta desse armazém. Mas era coisa simples, né? Coisa bastante simples ali. Mas foi uma vida bem ocupada, né? Foi uma vida bem cheia de atividade, mas sempre estudando, né? Sempre estudando. Que era uma exigência, digamos assim, do seu pai. Aí estudei, fiz o primário na igrejinha ali, comecei no estudo de educação, depois nós terminamos na igrejinha da Vila Nova, né, ali onde eu tive a minha formação religiosa, né, ali na igrejinha, fiz o catecismo, né, cheguei a ser irmão mariano naquela época, então eu era bem frequentador da igreja ali, frequentava bem a igreja da Vila Nova, assistia a missa, meu pai sempre ia na missa, meu pai era irmão santíssimo, eu fui ser irmão mariano. Dos meus irmãos, o único que foi ser irmão mariano foi eu. Então, tive esse conhecimento maior da religião, né, da igreja, e participava da Semana Santa, né. Posteriormente, eu fui estudando no Ateneu. Meu pai colocou no Ateneu. Ia de bicicleta ali para o Ateneu, era longe. O Ateneu aqui na Alameda dos Buritis, de perto da Assembleia, aquele antigo prédio da Assembleia Legislativa. Eu fui estudar ali. Aí fiz o ginásio, no Ateneu, até o científico. Eu fiz até o primeiro, segundo ano ali do científico ali. Né? Foi quando eu tive a vontade e a decisão de fazer eletrotécnica na Escola Técnica Federal. Né? Um dia eu queria trabalhar, e meu pai, não, você vai estudar. E eu acabei fazendo 2 cursos. Então, na parte da manhã eu ia para o Ateneu Dom Bosco e, à noite, na Escola Técnica Federal. Esse evento com seu pai foi decisivo? Ele é uma marca na sua lembrança? Foi muito decisivo. Como é que o senhor interpretou à época, essa forma até um pouquinho, se eu posso dizer, um pouquinho ríspida, e como que interpreta hoje? Eu acho que meu pai estava certo. Desde aquele momento? Desde aquele momento, ele sempre foi desse jeito. Sempre o pai foi lembra uma ocasião de Natal, meu pai trabalha numa loja de brinquedo lá em Castel Veiga, e eu fui lá e pedi um carrinho de presente. Ele queria me dar um brinquedo que formava as palavras. Eu queria o carrinho. Aí ele não me deu o carrinho, mas também eu não quis o brinquedo. Ele não me deu o brinquedo também, né? Meu pai, então, assim, era muito focado na questão de fazer os filhos estudarem. Livro, sempre deu livro e foi muito focado. Então, foi um episódio também, assim, mostra o tanto que ele era focado na questão do estudo. Como é que é o nome do seu pai? Pedro Melo Ximenes. Ele vive? Meu pai faleceu ano passado. Ano passado? Com uma idade... morreu com 90 anos. A minha mãe, Maria de Lourdes Alcanfor Ximenes, morreu com 85 anos. Minha mãe vai completar 5 anos que ela faleceu. Faz 5 anos. Mas os dois foram muito decisivos, né? Foram 6 filhos formaram, foram 2 médicos. Eu formei em agronomia, uma irmã formou em farmácia, um irmão formou em administração e outra irmã em relações públicas. Então, 6. O senhor poderia falar o nome deles? Bom, o mais velho é José Abel Alcanfor Ximenes. Ele foi diretor do HC, é professor também da universidade, na Faculdade de Medicina. Chegou a diretor do HC e foi presidente da Associação Médica, presidente da Unimed. Né? Então, tem toda uma história aí de trabalho aqui na... E depois veio a minha irmã Joana Darca Alcanfor Ximenes, que é professora na farmácia. Também muito dedicada, bastante assim, envolvida com
com a faculdade de farmácia. E com um nome bem emblemático, né? É, muito. A Joana é uma luta. A Joana é uma referência. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas da farmácia, vai te falar que realmente é... A gente vai fazendo que vem a exposição dos 75 anos da farmácia, então já fica a encomenda feita. Pode aproveitar e conversar com ela, que ela conhece muito. E depois veio o Francisco, que é formado em administração de empresa, até pela Universidade Católica. E depois vem a Nádia, né, que é a caçula, que é formada em Relações Públicas. Também andou trabalhando na universidade na parte de assessoria, na época do professor Soari, depois da professora Milka, até andou trabalhando por lá. Mas ela trabalha na Secretaria da Saúde hoje. Então, são 6. Depois meu pai teve um segundo casamento e teve mais 2 filhos também que formaram os 2. Esse eu não lembro o nome, só sei o primeiro nome, mas assim... Parece que a missão dele era incentivar o ensino. 8 filhos, todos 8 formados, todos 8. Então meu pai tinha essa missão, né? Sai lá do Nordeste, daquele interior do Ceará, lá, né? Veio morar aqui na periferia, que era a periferia de Goiânia, mas tinha essa visão, tinha essa determinação. Né? Como é que era, se a gente pudesse considerar o nível de escolaridade e financeiro dos seus pais? A minha mãe tem uma formação, ela teve um colégio de freira. Minha mãe tinha uma letra fantástica. A letra da minha mãe é linda, é um desenho, uma arte. Escrevia muito bem, minha mãe. E meu pai, ele fez parece que ele chegou a fazer ciências contábeis. Ela terminou aqui em Goiânia, estudava à noite. Ele estudou também. E meu pai, a gente era muito humilde, né? Meu pai andava de bicicleta, era balconista. Depois ele acabou de balconista, ele acabou virando sócio e progrediu bem financeiramente. Mas na nossa infância, na nossa adolescência, a gente era muito difícil. Os pais dele, então, não tinham muitos recursos? Não, a gente ficou muito desligado de lá. Eu conheci o pai do meu pai e conheci a minha avó também, mas talvez tenha sido só eu, porque os outros irmãos não chegaram nem a conhecer. Então, meu irmão, o mais velho, foi no Ceará e conheceu o meu avô. Mas eu tive lá... Meu pai, uma vez, ele comprou o primeiro carro que ele comprou, ele juntou eu e a minha irmã e juntou um amigo, e nós fomos nesse carro para o Ceará. Daqui, na década de 70, né? Lembra o carro, a marca? Era um Del Rey pequeno, aqueles antigos, da Ford, né? Foi uma viagem fantástica, né? Então ele foi, e nós fomos para Crateús nessa época. Então foi quando eu conheci meu avô. Mas depois eu vim de lá para cá e voltei só depois na década de 80 que eu voltei lá, não voltei mais. Mas sempre foi uma família muito humilde, né? Muito simples, e muito ali focado nos estudos mesmo, e nas brincadeiras de criança, né? Vamos falar então, professor, se o senhor permitir esse raciocínio de linha do tempo, antes de chegar na UFG, né, porque a gente está muito interessado nesse projeto, em conhecer a história das pessoas antes de entrar na UFG. Evidentemente que a sua trajetória na UFG é muito importante, mas se tem pouca informação de antes. O senhor poderia falar um pouquinho, então, aí depois que chegou em Goiânia, estudou, esse período antes de chegar na UFG, o que a gente poderia recordar? Olha, basicamente era concentrado mais voltado para o estudo e acabei fazendo eletrotécnica, como eu te falei, foram 2 anos ali estudando na Escola Técnica Federal. Também concluí o ginásio, não é isso? E também servi o Exército. Eu fiz o NPUR naquela época. E nessa época eu voltei depois para fazer o estágio, né? Então, no final disso, eu estava com três caminhos a seguir, né? 3 caminhos. Que idade o senhor tinha? Eu estava com 18 anos. E foi uma decisão pessoal, né? Eu tinha passado para o vestibular para agronomia, já ia começar o semestre. Na UFG? Na UFG, eu tinha terminado a eletrotécnica e estava sendo chamado, o pessoal ligava na minha casa para trabalhar na CELC como eletrotécnico. E no quartel também eu tinha feito o NPUR e tinha ficado como segundo tenente R2.
E o capitão lá me chamou para ficar lá, para me incorporar, né? Ficar no Exército. Então eu tive que tomar essa decisão, né? E tinha pouco tempo Era para tomar foi pouco tempo, era questão de... Lá era rápido, né? Um mês ali, talvez nem isso, né? E eu optei em fazer agronomia, né? Então foi um momento muito decisivo, porque o Eletrotec era um emprego já fixo na CELG, um bom salário, estabilidade, tranquilamente. Eu tenho amigos que ficaram lá e estão bem hoje como Eletrotec. O quartel também eu acho que não era ruim, né? A segurança, o salário naquela época de um segundo-tenente não devia ser tão baixo, né? E eu optei em ralar 4 anos e meio ali no UFG, no Campus 2, né? Então foi um momento muito decisivo para mim, que acabei, eu olho para trás, eu acho que foi um momento muito acertado. O senhor acha que teve, ou de fato teve, o dedo do seu pai aí nessa decisão? Não, até foi uma decisão muito pessoal. Meu pai até acho que gostaria que eu ficasse na carreira militar. Eu acho que ele tinha vontade que eu seguisse. Na época, como teve 2 formaturas aí, né, teve a Escola Técnica Federal e a formatura do quartel, meu pai alugou um táxi naquela época, que não tinha carro, ele nada de bicicleta. Ele ficou tão feliz, passamos o dia todo andando de táxi, ele alugou um táxi o dia todo para poder fazer essa cobertura aí do quartel e na Escola Técnica Federal. As 2 formaturas foram no mesmo dia, né? Então, eu acho que meu pai, ele queria, eu acho que seria mais a carreira militar. Mas eu acabei fazendo agronomia. Acho que pela minha experiência mesmo ali naquela região, que tinha muita fazenda, né? Eu tinha um vizinho que era fazenda, ele visitava a fazenda. Então, eu gostava muito de plantar as coisas. Eu acho que é uma vida muito diferente, né? E foi, eu acho que é onde eu decidi ali. Apesar que eu tive uma vizinha lá que era professora universitária, quando ela ficou sabendo que eu passei para agronomia, ela veio e acabou, queria me estimular, mas eu fiquei firme na minha decisão e segui a agronomia, fiz agronomia. A relação com a terra, com a natureza é algo importante para o senhor, então? Muito importante, muito importante. Inclusive nos nossos diálogos, eu até escutei um passarinho lá no áudio que o senhor mandou. Eu tenho uma propriedade rural e eu agora aposentei e estou ficando lá. E lá tem um galpão de máquinas, né? E lá tem uns pássaros pretos que vivem nesse galpão. Então, vira e mexe, quando eu faço qualquer mensagem, as pessoas, mas o que é isso? Então, não foi só você, mas todo mundo fala desses pássaros pretos lá. Parece que, e às vezes, quando eu desligo o celular e ligo de novo e grava, e repete a mensagem que está no celular ali, aí que eles cantam mesmo. Mas é uma convivência muito bacana, né? Você lá tem papagaio, você tem siriema, você tem o próprio pássaro preto, rolinha, você tem muitos pássaros, né? E animais, né? Cavalo, gado, você tem tudo, galinha, pato, ali aquela coisa. E mais a parte plantio, né? Que você tem. Eu trabalho com soja, milho, e trabalhava com gado de leite, até pouco tempo parei, mas tem um pouco de gado de corte. Então essa convivência é muito interessante. Levanta cedo e já começa a conviver com esse clima, né, do campo. Isso é muito importante para mim. Professor, e para a gente começar a falar da UFG, antes do senhor entrar como servidor, como é que era estudar na agronomia naquela época? Que ano foi que o senhor entrou mesmo? Eu entrei em 72, no meio do ano, para agronomia. A distância era muito grande daqui lá, né? A dificuldade de você chegar naquele campus era difícil. E nós tínhamos umas aulas de desenho técnico, que era de ir até 8 horas da noite. O professor mandava desenhar uns tijolos, desenhar umas cadeiras, era muito difícil. E a parte também de exatas, né? Não era fácil. E naquela época surgiu também, até o professor Nelson foi na época, monitor, porque eles fizeram o seguinte: quando a gente prestou vestibular, não atingiu a nota 6, parece, era 5, em matemática, física, a gente tinha que fazer um ajuste ali, né? E tinha que tirar 10. Então você tinha os módulos, em cada módulo você só passava para você tirasse 10. Antes de começar o curso da agronomia. Então nós perdemos quase um semestre com essa confusão. Foi a primeira e última vez que fizeram isso, depois não fizeram mais na universidade, né? Só 72. Mas a nossa turma foi uma turma que sofreu com isso aí.
né? 72, salvo engano, foi o primeiro vestibular unificado, né, no Brasil. Eu não recordo mais, mas acho que não era não, foi só o UFG mesmo, nessa época era o UFG. Então, assim, já foi começando com essas dificuldades, né? E naquele tempo você fazia tudo, era tudo misturado, agronomia, engenharia, física, matemática. A parte básica era muito complicada, muito complicada. E depois a gente acabou separando. Veio o sistema anual, aí a gente passou a frequentar. O sistema anual foi melhor, né? E aí veio melhorando mais. Mas eu fiz basicamente todo o meu curso no sistema de crédito. Mas o básico foi complicado. Depois que veio o anual, né, já era coordenador de curso, já foi melhor. E nessa sua experiência enquanto aluno, como é que era o deslocamento? Aonde que o senhor morava? Ainda morava no mesmo lugar, Mesmo aqui lugar. no Vila Nova? Até Como é que hoje era eu para tenho se deslocar lá? E acredito que nessa época também não tinha todos os recursos que tem hoje. Não, Iluminação, às vezes eu pegava cantinas. carona, ficava pedindo carona. Eu dava muito de carona, pedia carona, ficava dentro na Quinta Avenida ali, né? Aqui, né? Aqui perto da Quinta Avenida pedindo carona. Para voltar era a mesma coisa, ônibus, era muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil. E à noite, aquele campus era escuro, não tinha iluminação. Não foi fácil. Pegava ônibus de hora em hora. Olha lá, viu? Era difícil. Foi muito difícil. Mas tudo ainda que é estudante, você acaba superando tudo isso, né? Fica tudo mais fácil, porque é jovem, estudante, é a turma. Então aquilo a gente passa, né? A gente acaba superando essas limitações. Mas eu tinha um objetivo de fazer agronomia e dediquei a isso. E a decisão foi tomada lá atrás, já estava, não tinha mais como voltar atrás, né? Tem algum professor e algum colega que o senhor possa lembrar? Dessa época? Não, da sua época de estudante. Nós temos muitos professores. Da Escola Técnica Federal tem. O Manafim contou um episódio interessante com o professor da Escola Técnica Federal. Mas lá na agronomia, o professor Nelson na época, foi contemporâneo, né? Professor Fernando, tinha um professor que tinha sido meu professor no Ateneu, e foi meu professor de física. Gente, me saiu o nome dele aqui. Mas ele foi meu professor de física. E ele tinha um prazer tremendo, porque foi meu aluno dele no Ateneu. E lá depois foi meu professor na física, e eu saí bem demais com ele na física. E era tudo misturado, eu acabei com um aluno da agronomia, saiu bem, né? Tinha uma nota muito boa em física, ele contava aqui na sala de aula, com muito orgulho, né? Gente, eu vou lembrar o nome dele aqui, mas ele lembrava com muita... Nossa, e falar isso na sala de aula, né? Meu aluno lá do Ateneu aqui, né? Então, para ele era orgulho, né? Orgulho. Então ele tinha... eu acho que o professor tem essa questão, ele se orgulha dos alunos dele, né? Eu acho bom demais ver meus alunos, né? O professor Divar foi meu aluno, né? Ele fala isso, é o professor Paulo e tal. Então é bom você ver seus alunos crescendo, seus alunos trabalhando, né? Produzindo, isso é muito bom como professor, como educador, né? Isso é muito bom. Significa que o senhor participou da trajetória e da formação. Isso é muito bom, é muito bom. E hoje eu tenho essa felicidade de encontrar com muitos alunos, que estão aí trabalhando em fazendas, estão tendo a sua própria empresa, alunos que mexem com planejamento, então, né, às vezes vão na minha propriedade, às vezes saem lá às 7 horas da noite, mas você tem que ter paciência, né? Porque vão lá e vão conversar, vai contar história, e vira e mexe, vai aluno na minha propriedade. Muitos estão... Agora mesmo eu comprei, acabei de fechar uma compra de produto, um ex-aluno, trabalha numa empresa, né? Então, eu fui comprar os meus insumos agora, os ex-alunos, sempre estou comprando deles, conversando, discutindo com esses alunos. Então, acho que o professor, dessa maneira, o professor tem essa questão, ele gosta, né, disso, né? Tem que gostar disso, senão ele não vai ser professor, né? O produto, o fim dele é ver aquele resultado ali do aluno produzindo, trabalhando, isso é importante para ele, muito importante.
né? Como que foi seu ingresso enquanto professor na UFG? Pois é, aí vem a questão dos professores. Eu terminei agronomia, naquela época existia um PRODECA, Programa de Desenvolvimento das Ciências Agrárias, né? E não tinha concurso naquela época. E nós entramos, foi 70 alunos, se não me engano, e nessa turma de 70 só formaram 6 alunos, 7 alunos nessa turma. Tudo ficou para trás. E naquela época não tinha um concurso. Um professor indicava você. E eu tive a alegria, a felicidade de 2 professores me indicarem. Eu tinha sido monitor de fitopatologia e o outro professor gostava de mim, se eu gosto. Eu acabei assim na aula, me chamou para ir lá na frente, falar, eu falava, e eu escutava, vai ser professor. Aí ele, eu lembro dos alunos gritando lá na sala. E com isso ele me indicou. E eu fiquei entre 2 disciplinas, que era agricultura e fitopatologia. Eu optei pela agricultura. E fui para a agricultura. Porque a agricultura, acho que vinha mais questão de plantar, de colher, né? A parte de fitotecnia. Então, eu tomei essa decisão de ir para a agricultura. E lá eu fiquei até aposentar. Mas foi essa indicação desses 2 professores. Não tive concurso. Eu fiz concurso depois para professor titular. Aí foi um concurso meio... O senhor foi indicado que ano, então? Em 77. 77? Eu terminei o curso em 76, 77 já estava dando aula. Aí eu fui dar aula para os meus colegas, inexperiente, verde tudo, né? E fui dar aula para os meus colegas ali, muitos colegas de turma. Foi difícil, não foi fácil. Você, de repente, formar e dar aula para os seus colegas que assim, eu comecei como auxiliar de ensino, né? E depois eu fiz toda a carreira. Fui de auxiliar titular. Hoje não, o pessoal está entrando às vezes como adjunto e tal. Eu fiz a carreira desde... Então, acho que a ideia é que quando você começasse como auxiliar, você não ia para a sala de aula, você ia auxiliar. Mas na época não, você tive que entrar direto para a sala de aula e dar aula, né? Então, eu já comecei ali na prova de fogo. Né? O desafio intelectual, né? Assim, mas eu gostava muito de plantar, de viajar com os alunos, né? Comecei a viajar muito, então essas viagens em fazendas, empresas, isso foi me dando experiência. Que você ia para uma fazenda, via máquina, você via as culturas ali, né? E fui crescendo nisso aí, tá? Porque a agronomia é um tipo de curso que ele é muito amplo. Tem coisa demais na agronomia. E a escola não tem como você colocar tudo ali dentro, né? Não tem. A escola não tem uma colheitadeira. Até hoje não tem uma colheitadeira, né? Você vai no campo, tem colheitadeiras fantásticas. Colhendo milho, colhendo soja, colhendo tomate. Então, a escola não tem. Então, eu comecei a pensar. Se pensar muito em fazenda modelo, fazer uma fazenda modelo. Mas, fazenda modelo, imagino que todo ano surge coisa nova. Então, eu mesmo tomei essa decisão de viajar muito com meus alunos, né? De ir para as fazendas, né? Ir para as empresas. Então, viajei muito. Talvez seja os professores que mais viajaram com os alunos ali. Muitas viagens, muitas. E é importante também para o relacionamento pessoal, para desembocar no desenvolvimento do pedagógico. Isso facilitou mais, né? Facilitou muito. Porque você tem muito filho de produtor. Você tinha muitos filhos de produtor. Então, você viajava para Rio Verde. Quando eu fiz uma viagem para Rio Verde, quando começou a Comigo, que é a cooperativa mais importante, uma das melhores do Brasil. Eu me lembro como hoje, visitando a Comigo. E o presidente da Comigo já é falecido, ele nos recebeu lá e tal, né? Aqui tem um armazém, bem na chegada, estava construindo um armazém, nós fomos ver a construção daqueles silos, tem bem na entrada de Rio Verde ali, né? Então, pegando bem no início ali. Visitamos também Goianésia, Jazz Machado, lá tinha a Planagre, né? Que como estudante eu fiz muito estágio também. Talvez não toquei nesse ponto, mas eu fiz estágio na Engopa. Eu fiz estágio na empresa de pesquisa pecuária, aqui em Engopa, eu fiz na parte de milho.
E lá eu conheci o Pedro Português. Pedro Português foi um dos introdutores da soja em Goiás. Era o Pedro Português, o Rolim e o Vasconcelos. Eram 3 agrônomos que trouxeram a soja e desenvolveram essa soja em Goiás. Eu me lembro como hoje, o Pedro Português, um dia lá, eu fazia estágio no projeto de milho, mas eu fui conhecer, eu não dava aula de soja, mas eu fui conhecer soja. Isso 75, por aí. E chovendo. E o Pedro Português, debaixo de chuva, me mostrando. Me tornou um grande amigo, Pedro Português. Então eu conhecia assim, esse início da soja em Goiás, né? O milho. E o pai era professor de arroz. Eu dava aula de arroz, milho, trigo, sorgo, né? Mas eu viajei muito com meus alunos. Tem uma colônia de americanos ali em Montevidéu, para frente de Rio Verde. Eu visitei lá. Visitava frequentemente com os alunos de Rio Verde. Silvânia também visitei. Viajamos até para o lado de Brasília, Unaí, visitando fazenda. E às vezes eu pegava fazenda de alunos. Às tinha um aluno na sala de aula, vamos visitar a sua fazenda. Aí ia naquela fazenda daquele aluno ali, era bem recebido. A gente via muita coisa. Paraúna, Itumbiara, e visitando Paioniva. Como é que fazia o deslocamento? Tinha os ônibus. Nós usávamos micro-ônibus, né? Mesmo quando furava pneu e dava problema. Próprios da UFG? Próprio da UFG. Era bom. Melhor quando tinha uma adesivo da universidade, você passava pela polícia, tudo, né? E depois começaram a terceirizar, ficou complicado, né? Motorista é difícil, ele não conhece. Os motoristas convivem com alunos, já era aqueles motoristas da UFG, eles conviviam com os alunos. Isso ajudava muito, né? E chamava o nome. Esse motorista terceirizado a gente tinha uma certa dificuldade. Os ônibus também, caso de ônibus quebrar, né? Mas passamos alguns mal bocados por aí, ônibus furando pneu, aí o motorista não quer descer para trocar o pneu, e ele ligar aqui em Goiânia para ir lá em São Francisco trocar o pneu. Onde é que está esse pneu? Não sei onde é que está o pneu, não. Vamos procurar esse pneu aqui. Aí procuramos o pneu, trocamos o pneu e seguimos a viagem para Goianésia. Então tinha algumas dificuldades, né? Assim, mas a gente enfrentava tudo. E os alunos ajudavam, porque eles gostavam muito das viagens. Os alunos adoravam a viagem, né? Então fiz muitas viagens, muitas. Para Embrapa, viajei demais, viajei muito. Luiz Alves, Projeto Formoso, viajamos bastante. Como é que a gente poderia dividir e caracterizar essa sua primeira fase, a fase que entra, que tem o desafio de se tornar professor, de amadurecer, das viagens, para que a gente chegue até a parte da reitoria, ou melhor dizendo, da gestão, da sua participação na gestão, começa quando? Na verdade, a universidade, naquela época, a gente entrava só com a graduação. E depois você fazia pós-graduação. Então, eu fiquei 2 anos dando aula, ministrando aula, e depois fui fazer o mestrado e consegui uma vaga na Universidade Federal de Viçosa, que naquela época é uma universidade, até hoje, né, é uma grande universidade. Não foi fácil, né, conseguir essa vaga, mas eu consegui. Entrei lá e, no primeiro momento, eles queriam que eu fizesse algumas matérias da graduação e eu insisti com o meu orientador. Falei, não, deixa eu fazer as matérias do mestrado. Foi igual a entrada na graduação, fui fazer a questão da física, matemática. No mestrado estava quase... Porque como eu vim de Goiânia, eu tinha formado aqui, eles achavam que eu não ia dar conta lá. E eu, graças a Deus, eu peguei 5 matérias do curso, ele liberou, falei, não, então tá. E eu peguei 5 matérias do curso de mestrado em Viçosa e me saí bem nas 5 disciplinas. Aí pronto, embalei. Aí eu fiz o mestrado em Viçosa. Quando eu volto do mestrado, aí eu comecei a montar um experimento. Estou montando um experimento. Que ano era isso? Eu fiz o mestrado de 79 a 80. 79 a 80. Gastei menos de 2 anos no mestrado.
E voltei, mas aí surgiu, na época, foi a crise do petróleo, 82, a crise do petróleo. E o diretor naquela época, nós tínhamos agronomia veterinária, era Agrovete. Então, um mandato, um diretor era da agronomia, outro mandato era da veterinária. E lá tinha um professor Salvador, que era o diretor da escola. E naquela época o governo lançou um programa de microdestilaria de álcool. E eu mexia com arroz. Aí o diretor me chamou para ajudar a conduzir essa implantação dessa microdestilaria de álcool na escola de agronomia. Só que eu ia mexer com a parte de campo, plantio da cana e tal. E um colega, um ex-professor meu, ia mexer com a parte de indústria. Só que eu discordei do que ele queria fazer. Eu comecei a estudar a parte de destilaria e comecei a discordar. Aí houve uma reunião, naquela época era conselho diretor, né? Todos os professores numa sala. E foi combinado que eu ia expor a minha ideia e ele expor a dele. E quem ganhasse, quem o pessoal aprovasse, ia prevalecer aquela ideia. E quem o projeto não fosse aceito, teria que ajudar. Aí você adivinha o que aconteceu. Foi difícil. O senhor ganhou. Acabou que o meu projeto foi um projeto que convenceu mais os colegas. Aí fui montar essa destilaria de álcool. Aí nós montamos destilaria de álcool. Aí comecei já essa parte de administração ali. Foi um momento em que eu virei para administração. Aí a destilaria até que funcionou, ela começou a funcionar. Aí a cana funcionando, tudo. Nesse intervalo, a professora Cassimiro assumiu a reitoria. Foi quando na época, o professor Ronaldo Zica, que tinha sido meu professor de zootecnia, ele era pró-reitor de administração e finanças da universidade, o professor Ronaldo Zica. Muito ligado à professora Cassimiro. E ele me chamou, se eu queria coordenar convênio, na reitoria. E aí eu fui coordenar convênio. E ele falou assim, você não tem dedicação exclusiva. Eu não tinha dedicação exclusiva. Eu fui o mestrado sem dedicação exclusiva. Não tinha dedicação. Mas é como se tivesse, né? Aí eu fui e assumi a coordenação de convênio. Estava lá, o pessoal ainda cogitou, viu uma conversa assim de assumir a chefia de gabinete, essas coisas, mas era muito novo, né? E eu acabei, acontecendo que a professora Cassimiro precisou de alguém no Campo de Picos. Foi quando tive um problema de uma eleição lá para prefeito, e o diretor da época lá, parece que ele apoiou o candidato, e o candidato que ele apoiou perdeu. Na cidade de? Picos, Piauí. Piauí. O projeto é um campus avançado da universidade do projeto Rondon, na época do projeto Rondon. Hoje tem o projeto Rondon, mas não é mais nesse estilo, nesse formato que era. E era o seu retorno ao Piauí? É o retorno à pedra do Ceará, né? Onde eu nasci. Mas aí foi onde eu comecei a mexer com administração. Lá foi um grande aprendizado. Porque naquela época o campus era longe. Tinha um diretor administrativo e tinha uns funcionários ali, né? Então lá você era reitor, você era autoridade ali. Você era autoridade, você estava conversando com o prefeito. Lá tinha um batalhão de engenharia, muito bom esse batalhão de engenharia, muito bom. Então, você se relacionava com o coronel lá, o comandante, com o juiz. Então, foi um aprendizado muito grande. Aí comecei a aprender a trabalhar com autoridade, com administração, com o pessoal, né? E eu recebia todo mês tinha um avião de Goiânia, um Brasília, um avião Bandeirantes, era um avião Bandeirante, que ia até Picos levar os estudantes. Então levava uma turma e trazia a outra. Então tinha um avião todo mês indo e voltando para Goiânia. Então era uma estrutura relativamente grande, né? Mas as dificuldades eram muito grandes, porque eu tinha lá, consultório médico, eu tinha consultório odontológico, nós tínhamos um escritório de direito, nós tínhamos a parte de educação física, o pessoal da agronomia ia, né? Então ia muitos alunos da Federal, da Católica
e alguns alunos também da União Evangélica. O pessoal de odontologia da União Evangélica ia lá. Às vezes completava as equipes. O pessoal do direito da Católica ia para lá. Então ia também professores. Então foi um momento que eu aprendi também a conhecer a universidade. Comecei a conhecer mais a UFG por dentro. E essa relação da universidade com a comunidade. Porque eu trabalhava com a comunidade. Então nós tínhamos lá, na época tinha 2 Kombi, tinha caminhonete, e essas Kombi rodavam o tempo todo. Esse campus avançado era da UFG? Era da UFG. Ele era, na verdade, do Projeto Rondon, mas quem dirigia, quem fazia todo o serviço era a UFG. E acontecia isso com outras universidades também? Todas as universidades brasileiras. No contexto do Projeto Rondon. Você tinha universidade, você tinha um campo da Universidade, não sei se era Espírito Santo, Santa Catarina, aqui em Goiás. Você tinha lá em Parnaíba, acho que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ali. Então você tinha no Amazonas. Era um projeto muito interessante. Isso produz uma integração entre as universidades fantástica. Né? Mas tinha muita crítica aqui dentro. O pessoal, que era uma coisa do regime militar, e o pessoal criticava isso, né? Eu acho que a professora Cassimira era muito corajosa, ela era proreitora de extensão do professor Cruciano, na época, e ela foi eleita reitora, mas ela trouxe essa questão da extensão para o reitorado dela. E o pessoal dentro da universidade tinha uma certa resistência à extensão. Então, eu vivenciei muito a extensão, né? Essa relação da universidade com a comunidade, os problemas da comunidade, né? Os problemas políticos, ali você tinha. E lá eu aprendi algumas coisas de administração. Então, eu lembro que o prefeito, uma seca tremenda, a prefeitura cheia de gente, que a pessoa corre para dentro da prefeitura. Vê aquela seca, 2 anos sem seca, sem chuva, o pessoal ia tudo para dentro da prefeitura. E um dia eu cheguei lá, o prefeito era o Abel, era um médico, ele trabalha com a porta aberta. Contou um caso, né, que você vai contar o caso. Aí aquele tanto de gente, eu precisava conversar com ele. Você quer conversar comigo? Eu preciso conversar, eu queria conversar mais isolado. Vamos lá para o banheiro? Ele falou, era o único lugar que sossegado, era o banheiro da prefeitura, né, para conversar. Ele falou assim, mas Abel, não, eu atendo o pessoal com a porta aberta, porque quando eu nego uma coisa para um, eu estou negando para mais 20 aqui. Ele era muito gozado, sabe? Era muito interessante esse prefeito, né? Nunca cobrou uma consulta. E tinha uma memória fabulosa, sabe, esse prefeito lá. Então, ele era muito interessante. Aí ele me ensinou isso, né? Outra coisa que eu aprendi lá também é que lá tinha um programa de rádio. O pessoal de jornalismo ia para lá e tinha 2 programas de rádio por semana. Acho que eram umas 4 horas de rádio o pessoal fazia. E eu estava em Teresina, fui em Teresina ver os problemas, que lá tinha uma coordenação do Rondon em Teresina, e ia lá em Teresina ver o problema lá. E quando eu cheguei de noite, voltando em Teresina, o pessoal, professor, os alunos foram na rádio, mas acabaram com o diretor do hospital, falaram mal do prefeito. Isso era 10 horas da noite, eu falei, meu Deus do céu, que diabo. No dia cedo eu fui lá conversar com o Abel. Abel, e ele falou assim, rapaz, sabe do negócio? Você trabalha, não é com quem você quer, não. Você trabalha com quem você tem. Esquece disso. Isso me serviu para o resto da vida no serviço público. Essa é a frase dele. São essas 2 situações. Então, meu gabinete da reitoria sempre estava a porta aberta. Então, eu não fechava a porta do gabinete. A minha sala, chegava alguém lá, não, pode deixar a porta aberta. Ninguém tem segredo aqui, né? E foi essa fala do Abel lá que ensinou. E outra coisa, eu fiz assim, eu aprendi, eu tenho que trabalhar com quem eu tenho. O serviço público na universidade, eu não trocava as pessoas. Cheguei no gabinete, eu não tinha muito, mas onde eu passei, né, eu trabalhei com as pessoas que eu encontrei ali. Então eu aprendi, levei isso o resto da vida, tentar tirar o máximo das pessoas, né, que você tem as suas, não ficar criticando, que não adianta, não vai te levar para o caminho. Você tem que tirar o que a pessoa pode te dar de melhor quando você é chefe de coordena algum setor, alguma coisa. Então foi uma experiência tremenda lá. Mas assim, o Pico foi uma
uma experiência fantástica, né? Nessa época o senhor já estava casado com filho? Tinha um filho. Você pode falar o nome deles? A minha primeira esposa foi Augusta Maria Araújo Silva Ximenes, né? E o meu filho é Paulo Vinícius Alcanfor Ximenes. E atualmente ele passou ele fez engenharia da computação na Unicamp. De lá ele conheceu uma estudante lá também na Unicamp. E ele acabou indo para o Rio de Janeiro, casou com essa menina que era do Rio, a esposa dele era do Rio de Janeiro. Casou com ela e acabou que passou no concurso da Petrobras. Hoje ele trabalha na Petrobras. Seu único filho? Não, eu tenho uma filha, essa fez direito, mora aqui em Goiânia. No segundo casamento? Não foi bem o segundo casamento, né? O segundo casamento ele não tem filhos. Eu sou casado atualmente com a Sara, uma advogada, né? Professora universitária também, a Sara Saeg Ximenes, né? Então, eu sou casado com ela, mas não temos filhos, né? Tem esses dois filhos do primeiro casamento e uma menina de um relacionamento que eu fiquei no intervalo aí entre o primeiro e o segundo casamento, né? Como é que foi, acredito que tenha sido por telefone, quando a professora Cassimiro fez uma interlocução para o senhor sair de Picos? Na verdade, o Picos, eu fui o último diretor de Picos, que depois foi o final do governo militar. Aí depois entrou o Sarney e isso acabou, né? Praticamente, quando eu saí de Picos, a UFG entregou o campus para a Universidade Federal do Piauí. Aí nós saímos de lá. Foi entregue lá para a Universidade Federal do Piauí. E o Rondon foi desmontado. Praticamente foi desmontado. E assim, eu tive uma felicidade ainda que eu fui o último diretor e passaram vários diretores, mas eu fui o único que recebeu o título de cidadão picoense. Então eu recebi o título de cidadão picoense lá. Mas trabalhei muito, né? Você tem uma ideia, eu estou com 78 quilos. Eu tinha 57 quilos em Picos. Ralava. Sábado, domingo, feriado, que é estudante, você tomar conta de 20, 30 estudantes. O que tinha de diferente de comida lá? Que talvez lembrasse a sua infância? Assim, a comida lá é a comida nordestina, aquelas cozinheiras nordestinas, às vezes tinha lá um cuscuz todo dia, né? Milho, muita base de milho. Mas era arroz, feijão, essas coisas muito comuns mesmo, né? Assim, né? Porque a gente, como levava a gente daqui para lá também, você não podia ficar mudando muito, né? E nós tínhamos uma horta muito boa lá, lá você não encontra muita verdura, mas tinha um senhor, o seu Pedro, que ele cultivava essa horta lá. É uma horta que tinha muita folhosa, couve, alface, abóbora, ele produzia melão, o seu Pedro E era uma área muito bonita, o campo, sabe? Lá tinha um pé de caju que cabia, tinha uma mesa, umas 20 cadeiras em volta, na sombra desse pé de caju. E lá onde nós fazíamos as nossas reuniões. Toda semana nós tínhamos que reunir os alunos para discutir o trabalho da semana. Aí você conhecia cada curso, né? O pessoal da medicina, o pessoal da enfermagem, o pessoal da educação física. Era um choque muito grande. Havia muita discussão, né? Então era muito interessante. Aí você começava, eu conheci um pouco mais a universidade. Passei a ser conhecido também pelos estudantes dos cursos, pelos professores que iam lá, que eram os coordenadores, os preceptores, né? Então acabei me tornando conhecido dentro da UFG, com o campo de Picos, e também conhecendo muito a universidade, né? E também não deixou de ser um reconhecimento do seu trabalho quando a professora Cassimiro lhe deu uma outra missão. Pois é. Aí eu voltei de lá para cá, eu voltei para a Projetoria de Extensão. Penso que eu fiquei até uma época, tanta coisa que nem mas era coordenando a extensão da universidade. Na volta de Picos? Na volta de Picos. Que ano era isso? Foi em 83, por aí assim. Mas surgiu o diretor de Jataí, foi no final do reitorado da Cassimiro, eu estava saindo. É o professor Guilhermino. Aí ele teve que sair por razões pessoais, tudo. Lá ela me chamou, mandou para Jataí. Aí fiquei em Jataí um ano. Jataí. Filho e esposa concordavam?
Ah, foram. Concordando. Não era fácil, não, né? Mas concordaram e foram, né? Mas foi outra experiência tremenda, né? Em Jataí. Também foi uma experiência. Lá já era ensino, eu não tinha extensão lá. Lá já eram os cursos de física, matemática. Aí eu passei a conviver com o pessoal dessas áreas da universidade. Em Picos eu tinha a área da saúde, né? Era forte a área da saúde lá. Aqui já o campo de Jataí não, era o pessoal da matemática, da física e essas áreas mais de humanas, né? E era curso. Mas lá nós tínhamos uma dificuldade tremenda em Jataí, que era os professores eram contratados por uma fundação municipal. Não eram pagos pela universidade. Só tinha eu, o diretor era professor da UFG. O resto, tudo pago pela prefeitura. E eles tinham que ganhar o mesmo salário que a gente. Eles tinham o mesmo salário dos professores da UFG. Então causava muito problema. Mas Jataí era muito tranquilo, assim, o prefeito era muito bom, pessoal. A comunidade gostava muito do campus, né? Mas nós tínhamos dificuldades normais mesmo de estrutura, né? O quadro docente era um quadro pequeno, né? Que a prefeitura não podia pagar muita coisa. Então, Jataí, fui o terceiro diretor de Jataí. Só tiveram 2 diretores antes de mim lá. Quem foram? O senhor lembra? A cabeça aqui é o professor Mauro e o Guilhermino. Primeiro o Mauro. Mauro. E depois o professor Guilhermino. Mas fiquei lá 1 ano, aí foi o final do reitorado da Casimiro, aí eu voltei para a escola de agronomia. Voltei para a escola. E naquela época, eu voltei a dar aula, tudo, né? E naquela época, não tinha ninguém fazendo doutorado fora da escola. Aí eu voltando do reitorado, fiquei pouco tempo na agronomia, queria fazer o doutorado. Aí o pessoal, alguns colegas ficaram meio... não concordaram muito e tive alguma dificuldade. Mas acabei conseguindo. Eles me deram 3 anos para fazer o doutorado, lá em Viçosa. Só que eu tinha... Para mim fazer o doutorado não era bem Viçosa, mas tinha passado já a época das inscrições. Foi um processo de discussão meio complicado, né? E aí eu acabei, foi que tinha passado o processo de seleção. Eu liguei para o meu orientador lá em Viçosa, 7 anos depois. Liguei para ele. Falei, professor, estou querendo fazer doutorado. E como é que é essa? Ele passou a época. Não, você pode vir que sua vaga está aqui. Consegui, desse jeito. Quando eu olho para trás, eu falei, mas como é que eu consegui aquilo? O que foi que eu fiz ali? 37 anos depois. Aí eu fui para Viçosa e fiz o doutorado lá em 3 anos. 3 anos. Aí eu pedi para prorrogar e não me deram a prorrogação. Não deram a prorrogação. Diz que eu tinha que estar aqui dia 31 de dezembro de 1990. Aí eu acabei... É uma loucura, né? Uma loucura. 2.000 análises de laboratório, campo, tinha que colher. Eu tinha experimento aqui do outro lado de Itumbiara, que a Viçosa tem uma fazenda aqui. E o interessante é que antes de eu aposentar um pouco, apareceu dois técnicos aqui dessa fazenda, foram me visitar lá na escola. Os caras me lembravam de mim, eu não lembrava deles. Foi uma situação constrangedora, mas eu não sei o que eu marquei. Mas aí eu acabei fazendo esse doutorado em Viçosa também. Eu fiz um mestrado, doutorado em Viçosa. E desse jeito, né? Mas foi um esforço muito grande para fazer o doutorado em 3 anos. 3 anos. 3 anos para fazer o doutorado. Quase que eu ia embora da UFG. Ninguém sabe disso. Essa acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Eu estava lá em Viçosa e o pessoal do Mato Grosso me chamou para dar aula na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. E sem concurso, sem nada, que eu podia ir dar aula lá. E eu fui lá ver, mas meu coração falou mais forte, não vou ficar aqui no UFG, né? Aí já acabei voltando para cá. Essa parte de
Algumas situações que a gente passa, porque a universidade tem tanta coisa boa, mas não deixa, como tudo na vida, de ter as coisas ruins também. Tem. Essa situação que o senhor passou, o senhor considera que tenha sido uma das mais embaraçosas, digamos assim, de não lhe darem, pediu mais um ano? Realmente o pessoal gasta 4 anos, né? Era 3 anos mais um ano. Foi ruim, né? Mas eu nunca guardei mágoa. Nunca guardei mágoa. Sempre eu achei que os colegas queriam meu bem. Como de fato eram assim, colegas que me indicou para estar na escola de agronomia, né? Às vezes eles ficavam meio chateados porque eu tinha que dar aula no meu lugar, né? Em vez da aula da agricultura não era tão fácil, dar aula daquelas culturas ali, pegar. E às vezes fomos chamados da reitora, né? Então, eu acho que eles ficavam um pouco chateados, mas acabavam se ajeitando e eu sempre trabalhei muito, né? Sempre assim, focado no trabalho, né? E não tinha negócio de adoecer, de pedir licença, negócio de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muito focado no trabalho. Sempre foi trabalhando. Né? Essa filosofia compreensiva com relação aos problemas é fundamental para um gestor? É fundamental. Porque você tem que, se você deixar dominar por isso, então você tem uma discussão ali, a universidade tem esse aspecto. Você discute, você briga, mas sai da porta, volta ao relacionamento, vê se você tinha uns embates tremendo dentro da... E eu nunca fui de baixar a cabeça. Havia o pessoal mais velho e tudo, e às vezes a gente tinha os embates, tinha. Mas é uma questão mesmo dentro de ideias. É o debate de ideias. A universidade é isso, né? Você tinha, às vezes, discussões homéricas, mas no final prevalece foi o caso da destilaria de álcool. Né? Foi chato, foi horrível para mim, não foi bom. Mas eu vi que eu tinha que fazer aquilo ali. Né? Com ex-professor, gosto dele, gostava dele, um cara muito bom. Mas a questão, você tem que ver o lado da instituição, você tem que ver o lado. Eu acho que o que falta um pouco hoje é isso aí, você trabalha numa instituição que ela depende de você. Não existe, não é o povo, o povo é o dono, mas você que vai fazer a instituição crescer. Então, quando eu fui para a Viçosa, que eu consegui romper com a questão do mestrado lá, eu acho que isso levou o nome da minha instituição. Né? Tanto que quando foi o doutorado, eles me aceitaram sem seleção. Né? Isso não fui eu, foi a agronomia de Goiânia. Para usar uma metáfora da agronomia, plantou no mestrado para colher no doutorado. Mas quem cresceu foi os alunos, tudo foi. Né? Então isso é importante, né? Não é uma questão pessoal. Eu nunca lutei por cargo, nunca lutei. Aí eu voltei de Viçosa, aí eu comecei a assumir algumas coisas. Eu assumi a coordenação de estágio da EA, assumi a coordenação de graduação, assumi a pós-graduação. Então, estágio eu sempre dei algum toque, né? Fiz algumas mudanças na questão de estágio e fui 2 mandatos no estágio. Mas dei alguns toques, dei algumas mudanças ali e criei um banco de dados, criei um banco de todas as empresas que eu fiz estágio. Eu tinha um banco. Se eu não quer fazer estágio em semente, aqui, eu não quer fazer estágio em milho, tinha um banco de dados. Eu fiz um banco. Mas depois que eu saí, isso também não deram continuidade. Aí fui para coordenar a graduação. Cheguei lá também, foi uma época de transição do sistema para o sistema informatizado. Você tinha um sistema muito manual de processo e eu peguei essa mudança para a informatização do sistema acadêmico. E foi um aprendizado muito forte, né? Muito forte. Então, essa parte da graduação a gente fez, e na época eu trouxe aquele programa lá, que eu falei para você, a dificuldade lá da matemática, da física lá, e quando eu cheguei na coordenação, o sistema era anual, continuava dificuldade, eu tinha em torno de 180 alunos, 200 alunos retidos na matemática, na física.
Aí eu comecei a discutir esse problema. E eu ia lá, o meu problema não era dos alunos. Eu comecei. Existia algum problema com os alunos da agronomia, eles pegavam um pouco no pé dos alunos da agronomia. Você começava com A, trote, é os alunos da agronomia, bebia, alunos da agronomia. E eu comecei a me bater com um bocado contra isso. Né? Um dia eu peguei um aluno dando trote lá na porta do colegiado, com a tesoura cortando cabelo. Onde é que você é? Ah, eu sou lá da engenharia civil. Ah, tá certo. Qual é o seu nome? Peguei o nome dele e achou que levou a suspensão. Então comecei a tirar um pouco, tentar tirar um pouco. Eu não digo que os alunos da agronomia sejam santos, mas também alguma coisa foi. E aí eu comecei também a questionar um pouco isso, de culpar o aluno pelo problema da matemática, da física. Aí eu tive a ideia de levar o professor da aula lá na agronomia. Aí foi um transtorno. E aí peguei o professor da matemática, dava aula lá na escola de agronomia, arrumei a sala, tudo para dar aula aqui. Aí conversa com o pessoal aí da hidráulica, da estatística, para tentar melhorar a questão pedagógica, didática e também motivação. Porque um aluno vai lá no campo, faz cálculo 1, cálculo 2, estudando o quê? Eu dou uns exemplos, não tinha nada a ver. Para que eu estou estudando isso aqui? Eu vou aplicar isso aonde? Então, o professor da matemática não é obrigado a saber. Mas uma vez que ele se propôs dar aula para agronomia, tinha que relacionar o conteúdo com a profissão. Todas essas suas ações foi no contexto do senhor desempenhar que cargo? Coordenação do curso de graduação. De agronomia. De agronomia. Aí eu passei a fazer parte da Câmara de Graduação. Aí ia para a Câmara. Até quando foi isso? Gente, foi em 85. Voltando de Viçosa, logo depois, 86, eu comecei a assumir. Mas aí, eu comecei a levei. Nós levamos. O pessoal foi, da física, melhorou muito isso. Desenho técnico. Levei o desenho lá para a agronomia. Então, lá o professor colocou, eu lembrei o desenho cadeira, 7 horas da noite. Tijolo furado. Aí desenho técnico na agronomia, desenho no curral, porteira. Então, deu outra motivação, entendeu? Então, enriqueceu o curso, né? Acabou. A universidade ganha com isso, tem menos gente retida. Agora está o problema de novo, o pessoal esquece dessas coisas. E nós, naquela época, nós criamos, editou um livro que tinha uma professora substituta, e essa professora se propôs a escrever um livro de matemática aplicada à agronomia, aplicada à ciência agrária, esse livro. E juntou com os professores da agronomia e escreveu esse livro. Esse livro existe. Só que, infelizmente, o pessoal aí do nosso instituto, eles não criticaram, mas não criticar por criticar, às vezes não resolve. Né? E eles não abraçaram a ideia. Não abraçaram a ideia. E essa professora publicou esse livro lá em Viçosa. Foi publicado lá. E deve estar na 16ª edição. É um livro que você abre e está os exemplos. Mas talvez tenha sido o jeito que eu fiz também, que acabei, e nós criamos esse livro. Então, naquela época também a gente criou, achamos um projeto no governo federal que é a integração da graduação com a pós-graduação, naquela época. E nós conseguimos recursos para escrever esse livro, com esse recurso. Montamos o primeiro pivô central, naquela época da agronomia, a primeira sala de informática, talvez da universidade para estudantes. Então, a gente foi um pouco mais, nós fomos um pouco agressivos nisso aí. E participando da Câmara de Graduação e já participando do CEPEC. Bom, aí fui levado a coordenar a pós-graduação. Eu dava aula na graduação, dava aula na pós-graduação, coordenava curso. E eu fui coordenar a pós-graduação. Aí passei a fazer parte da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e do CEPEC. Né? Foi isso, era Consune. Aí eu passei a ficar mais conhecido também, né? Depois das minhas brigas aí, umas brigas feias, danadas. E o pessoal, quando foi a campanha para reitor, o professor Chimenez quer acabar os institutos, né?
Mas era para tentar fazer o professor que dá aula para agronomia saber para que está dando aquilo dali. Agora voltou, o problema está lá de novo. Estou sabendo que está o problema acúmulo de estudante. Mas aí eu coordenei a pós-graduação e nessa época eu estava até separado já. Eu morava ali na Rua 3, ali, não sei se você conhece, no final da Rua 3 tem um prédio redondo ali. Eu morava ali. E eu cheguei para almoçar, tinha uma pessoa lá me esperando, professor Ciro Lisita, novo, tinha voltado do doutorado, 40, cara fantástico, inteligente o Ciro. Ele falou assim, professor, nós reunimos ali na universidade e queria que o senhor fosse candidato a vice-reitor. Desse jeito. Na rua? Na rua. Na calçada ali. Ninguém sabe disso. Indo para almoçar. Eu entrando na garagem e ele estava me esperando para... Isso por volta de 1h da tarde. Como é que ele estava vestido, o senhor lembra? Não, bicho, que calça jeans, a camisa era manga curta, um óculos redondinho. Ele tinha que idade mais ou menos? O Ciro devia ter uns 40. Ele tinha voltado ao doutorado da Europa, o Ciro. E o Ciro nos ajudou muito na campanha. Foi uma das pessoas que escrevia, era o ideólogo, né? Assim, da campanha. De que área ele era? Era da área de humanas, acho que é a sociologia. Mas depois da eleição ele teve uma infecção generalizada e faleceu, o Ciro. Foi uma perda, para nós foi uma perda, para o reitorado, né? Mas era um cara... Foi desse jeito que eu cheguei, né? Mas era uma encomenda da professora Milka? Devia ser, né? Vai lá e fala com o professor Paulo. Mas foi a minha participação no CEPEC, né? Na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, quando eu estava coordenando a pós-graduação na agronomia. E eu passei a fazer parte da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, os membros da Câmara indicaram para substituir o pró-reitor. Então, eu substituí o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Isso me deu algum conhecimento nessa área da pesquisa, dos projetos, tudo. Então, mexi com extensão, mexi com essa parte da graduação, depois mexi com a pós-graduação. Então, eu tinha um conhecimento muito grande da universidade, né? Fiz parte da FUNAP, tive a Fundação de Pesquisa da FUNAP. Então, isso me ajudou muito, né? Conhecer a universidade e facilitou muito minha vida como na vice-reitoria, né? Na vice-reitoria. E o senhor já aceitou de pronto? Como é que foi? Aceitei de pronto. Eu sou um cara... A Cassimi me pegou uma semana, me levou para Pix, o Piauí. Ela me aceitou. Eu não ia tirar minha família daqui, ia ficar aqui mesmo, né? Aí fomos para a campanha, né? Fomos para a campanha. Contra a professora Raquel? Contra a professora Raquel. A professora Raquel faz parte dessa temporada de entrevistas. Faz parte, Foi uma... Eu acho que assim, eu vi muitas campanhas, né? Muitas campanhas, mas acho que a nossa, não é que foi a nossa, foi uma campanha que saiu dos muros da universidade. Depois eles trouxeram para dentro de novo. Foi uma coisa que não sei, eu não participei dessa discussão, mas aí veio para dentro dos muros. Mas tinha outdoor na cidade, televisão, debates na televisão com a professora Milka e a professora Raquel. E a Milka foi fantástica. A professora Milka, nossa senhora, primeiro debate, ela com vestido vermelho ali, aí foi fantástico. Aí os debates, ela foi muito boa no debate. Quantos debates tiveram naquela ocasião? Não sei. Que ano foi? Foi em 98, né? 98. 97, 98. E a paridade entre professores, técnicos e alunos foi essa da última eleição? Mas ganhou bem. Porque sempre tem a consulta, né? Não foi, ficou bem, a consulta ela ficou bem perto, mas acho que a gente ganhou bem, foi tranquilo. Porque a professora Raquel, ela fazia parte de um reitorado. E esse reitorado já vinha. Essa história quando ninguém conta ela, ninguém conversa sobre ela. Mas nós quebramos uma sequência.
De quantos mandatos? Ora, veio a professora Cassimiro, a professora Cassimiro veio o professor Joel Ulloa, depois veio o Ricardo, depois veio o professor Ari Monteiro, 3 reitores. E depois nós entramos. Aí voltou. E a professora Raquel fazia parte desse Ela era grupo? Ela era pró-reitora do Ari Monteiro. Fazia parte desse grupo. Então a gente rompeu, de certa forma, quebrou uma sequência ali. Mas tudo bem, né? Depois nós colocamos pessoas na nossa equipe. Foi um momento só de campanha. Mas a gente rompeu um pouco isso aí. Se a gente pudesse recordar mais ou menos qual era o grande discurso, a marca de cada uma nessa época? O que foi diferencial, além da descontinuidade, né, de um grupo no poder? Assim, não teve tanta descontinuidade, mas eu acho que a nossa é muita aproximação com a comunidade, né? Era você estimular a pós-graduação, a gente procurava criar mais a pós-graduação, né? E apoio estudantil. A professora Milka tinha um carisma, ela tem um carisma muito grande, os estudantes gostavam muito dela, gosta demais dela, né? E essa aproximação com os políticos, os campi, a gente fez um trabalho grande, dia e noite trabalhando. E o senhor trabalhou os 4 anos da gestão como vice-reitor? Vice-reitor. Aí eu fiz parte do IEL, da FIEG, fiz parte do SEBRAE, né, representando a universidade, fizemos um trabalho grande. Mas quando terminou o reitorado, eu acho que eu não queria mais ficar como vice-reitor, sabe? Aí eu acho que não sei, não deu aquele negócio e a professora Milka queria a reeleição. Eu achei por bem também dar uma oxigenada ali, né? Você sai, dá lugar para outro, e também politicamente eu achei que seria bom. Foi quando entra o professor Lázaro de vice. Entra o professor Lázaro, que veio lá da agronomia. Colega da agronomia. Eu conversando com a professora Milka e eu indiquei esse nome para ela. Foi indicação nossa, a professora Iara, mas foi indicação nossa, veio o professor Lázaro. Professor Iara, quem era? Iara Barreto. Tem que entrevistar ela. Você não entrevistou, não? Ainda não. Ah, fantástica. Tem tanta gente que eu preciso entrevistar. Aqui tem pessoas fantásticas. A universidade nossa, aqui é fantástico. Eu tenho assim, um orgulho de ter convivido com muita gente aqui. Só nessa sua entrevista já tem 3 indicações aí. A professora Iara, nossa senhora. Ela cumpriu um estratégico junto com o senhor na reitoria da professora Milka? Ela foi pró-reitora. Ela foi pró-reitora de assuntos acadêmicos, a gente tinha a pró-reitoria aqui, era assistência estudantil. Então, ela tem uma relação muito grande com o estudante até hoje. Que área ela é? Da parte de enfermagem, da aula na enfermagem. É muito boa. Professora Ana Luísa Lima, que foi entrevistada na primeira temporada. A pró-reitora foi pró-reitora de pesquisa, a Ana, que é aqui a Ana do IPETESP, né? Ana da FEM. Ana Luísa Lima da FEM. Da FEM. Que hoje coordena o Instituto de Cardiologia, a Liga de Cardiologia. É da FEM, não. Estou confundindo com a Eliana, outra professora. Mas, assim, eu acho que nós temos pessoas fantásticas. Eu tive aqui os reitores, né? Assim, eu convivi mais ou menos com todos os reitores. E eu acho que eles foram fantásticos. Fantásticos. A Cassimiro, a professora Milka, o professor Gerão Geraldo de Queiroz, ele foi cassado. Mas fantástico. É pena que eu não entrevistou ele. Ele foi o nosso chefe, ele foi o presidente da comissão eleitoral. Aí eu vou contar um caso que eu achei. Eu estava lá no campus, andando para ver as votações, né? E deu problema numa urna lá. E o professor Jerônimo chegou para mim e falou assim: eu quero que você leve essa urna lá na praça universitária. Eu falei: professor, eu sou candidato a vice-reitor. Como é que eu vou chegar na praça universitária com a urna, professor? Ele queria que eu fosse. Aí eu falei: professor, eu não vou sair com essa urna daqui, professor. Vou chegar na comissão eleitoral, na praça universitária, com a urna, professor. Não posso, professor. Não, eu confio em você, eu sei que você... Levou? Não, de jeito nenhum levei, não. Mas era um colega fantástico. E assim, lembro de um dia que eu estava na reitoria, uma sexta-feira à tarde,
Ele chegou lá. Vim aqui fazer uma visita, a seu amigo estava viajando. Sentou, conversamos bastante ali. Aí fui levar ela lá embaixo, que era no ICB 4, disse uma escada. E lá tinha o carro dele lá, uma caminhonete cheia de árvore. Ele já estava com, sei lá, mais de 70 anos, plantando árvore, rapaz. Fui professor, né? Cara, nessa idade tem que ser professor, plantar árvore, né? E eu aprendi com ele, até hoje eu planto árvore. Sempre estou plantando alguma árvore na fazenda, eu lembro dele, né? Tem que plantar árvore, né? Aquela pessoa que tem uma visão de futuro, que gosta de futuro, planta árvore, né? E ele estava com uma caminhonete cheia de árvores. Então, assim, acabei indo para a reitoria e com isso, depois eu voltei para a escola de agronomia, voltei a dar aula, só que eu passei mais a mexer com estágio, coordenando, não como coordenador, mas como orientador de estágio. Eu orientei muito estágio. Na época do seu vice-reitorado, a gestão recebeu muitos embaixadores e representantes do exterior, e como que eram esses fluxos? Existia o departamento de relações internacionais? Tinha um departamento de assuntos internacionais. Assuntos internacionais. Esse departamento que tinha essas relações internacionais. Teve embaixadora, vinha bastante gente aí. Mas depois teve uma ida do senhor aos Estados Unidos. Aí essa vinda dos Estados Unidos, essa embaixadora americana esteve aqui no Brasil, esteve aqui na universidade, e fiquei conhecendo, e um dia abrindo meu computador, abrindo o e-mail, estava um convite para ir para os Estados Unidos, conhecer o programa de reforma universitária americana, olha só. E por coincidência, esse convite, ele coincidiu no aquele fatídico 11 de setembro. Aquilo lá foi né? E tinha uma professora de São Paulo, da PUC de São Paulo, que foi convidada, eu e ela. Talvez poucas pessoas receberam esse convite no Brasil, talvez aí, poucos, né? E eu tive essa felicidade de receber esse convite. E eu fui, acabei enfrentando isso. Pessoal, você é doido, não vai, estão jogando avião em cima dos prédios, o negócio lá tá feio. Eu falei, eu vou, tá doido, uma oportunidade dessa, eu não vou. O senhor foi dias depois do 11 de setembro? Foi dia 28. Foi dia 11, foi dia 28 de setembro. E cheguei lá, estava aquele tumulto nos aeroportos, aquela confusão, mas tinha um americano que ele tinha morado no Brasil, e trabalhou aqui na embaixada, e fala muito bem o português, tudo. Esse americano era a minha sombra lá. E ele me levou e eu viajei de costa a costa, né? Eu conheci várias universidades. E os colleges, conheci alguns colleges, eu conheci a Universidade Católica. Foi assim 20 dias de muita viagem, de muito trabalho. Tudo com o apoio do governo americano. Tinha os aviões, né? As passagens, carro, hotel. Foi uma viagem fantástica. Qual era o fundamento da visita de vocês? Era conhecer e divulgar? Era conhecer e melhorar intercâmbio também, né, com essas universidades. Mas achei assim que eu cheguei aqui, não tive muita abertura, possibilidade de aproveitar todo esse conhecimento que eu tive lá, né? Mas você vê assim que nós ainda tem muita coisa para melhorar. Eu tinha ido lá antes através do CRUB, que é o Conselho das Universidades Brasileiras. Eu tinha ido lá um ano antes, mais ou menos. Mas foi uma visita um pouco diferente dessa, né? Em 2000? Foi logo que eu assumi a reitoria, acabou a gente fazer essa visita lá nos Estados Unidos. Mas essa foi reitores, pró-reitor de várias universidades da América Latina, do México e da América Latina aí. Foi um grupo grande. Nós fizemos uma viagem também conhecemos várias universidades, né? A parte de laboratório, a parte de alojamento, a parte de esporte e a questão dos colleges, né? Conhecemos os colleges também, biblioteca. Então, tinha palestras, reuniões. Foi uma viagem muito rica, muito rica. E dessa parte, então, que o senhor volta para a agronomia, aí a gente já está falando de que ano, mais ou menos? Não, só um detalhe que antes, quando eu terminou o segundo reitorado, antes de eu voltar para a agronomia, eu assumi o departamento de assuntos acadêmicos. No segundo reitorado da professora Milka, eu fiquei no DA, que é o departamento de assuntos que cuidava toda a parte de acadêmico, registro, emissão de diploma,
matrícula, fiquei ali. Que hoje é o CGA? É o CGA. O senhor coordenou aquela parte? Aquela parte. Foi uma época muito difícil. Que época tinha umas taxas de matrícula, tinha várias taxas, os alunos protestaram, aquela confusão. Época de matrícula, recebia vários liminar e o juiz mandava uma lista de alunos e não falava qual curso que era. E você tinha que mandar para a coordenação para não cobrar a matrícula daquele aluno, fazer a matrícula dele. Então era assim, foi uma época muito difícil, poucos funcionários, e essa questão da informatização estava acontecendo no DA, né? O pessoal não queria mexer com o computador, tinha certa dificuldade. Aí foi um momento de muita dificuldade, mas foi um trabalho também, foi bom, não foi ruim não. Fizemos algumas mudanças, né? Aí me assustou muito porque eu cheguei lá no setor de entrega de diploma e uma pessoa chegou no guichê e falou, me empresta meu diploma aí. Aí o funcionário deu o diploma, ele foi lá, tirou uma fotocópia e o funcionário bateu, confere com o original, recolheu o diploma. Por que não levou o diploma dele? Por que não está o diploma dele? Não, professor, aqui as pessoas não pegam o diploma, que tem que pagar uma taxa. Era R$40, coisa assim. As pessoas não pagavam a taxa. E o diploma, que estoque de diploma lá. Não, de hoje em diante vamos imprimir diploma só depois que pagar. A pessoa paga a taxa, você vai imprimir. Então nós fizemos algumas mudanças ali também, né? Tinha uma parte de transferência, né? Quando tinha vaga na universidade, tinha uns processos de transferência, e aquilo gerava muito papel, que tinha todo o programa de disciplina. E eu percebi que nós tínhamos arquivos ali de prateleiras e prateleiras de documentos, que o pessoal entrava com um processo, ele não era aprovado e o pessoal arquivava. Eles autuavam o processo. E depois de autuar, tinha que arquivar aquele processo, ficava arquivado. E eu fiz uma mudança lá, foi nós só vamos autuar o processo se a pessoa for aprovada. Mas, professor, não. Se a pessoa não for aprovada, eu não vou autuar. E vou escrever no edital tantos dias para a pessoa vir buscar o documento dela. Que a pessoa depois ia buscar o documento. Eu deixei um documento aqui e tal, ia buscar, na verdade, servia para guardar documento, guardar diploma das pessoas. E nessa época, nós fizemos essas mudanças também, enxugou muito isso, né? Então, fizemos algumas mudanças ali na parte administrativa. E lá também eu adotei o processo que eu aprendi lá em Picos, né? Que quando nós vamos fazer... que aquele prédio da reitoria foi construído no primeiro reitorado. E quando foi construir a estrutura do DA, eu pedi para não fechar. Então, a minha diretoria era transparente. O vidro, eu estava trabalhando lá dentro, o pessoal me olhando aqui de fora. Então, tinha vidro. Não, graças ao prefeito lá. Eu lembrei do prefeito, né? Então, e aquilo era bom, né? Que tudo que acontecia lá, estava todo mundo vendo. E às vezes chegava muita gente de fora para conversar comigo, muita gente, demais. E ficava uma fila de gente ali, aí o pessoal via que tinha gente lá, né? Então, adotei esse processo lá também da transparência, né, de enxugar os processos, né? Isso foi uma época que a gente também fez isso. Aí eu voltei para a agronomia e comecei a assumir justamente mais a questão de orientação, voltei a dar aula na graduação, na pós-graduação, voltei a montar pesquisa. Participando da criação de 2 grupos de estudo, que é o GETA e o GEAGRA, que esses grupos estão até hoje, assim, que são tocados por alunos, né? Eu era como coordenador, mas os alunos que tocam, até hoje esse grupo. E esses grupos, eles, de certa forma, melhoraram muito a questão dos alunos conseguir emprego, né? Até hoje, está no Facebook esse grupo. E nós fizemos essas coisas e depois chegou a hora de aposentar, aposentei. Como é que foi esse processo? Porque a gente fala pouco desses processos de aposentadoria e muitos docentes, servidores. Eu tive essa experiência, né, de ver colegas que eu convivia, daqui a pouco, cadê o colega? Se aposentou. Ninguém sabe. Eu podia ter me aposentado com 58 anos, podia ter me aposentado. Mas aí sempre faltava professor e o pessoal pediu para mim continuar. Não, fica aí e tal, vai ficando, né? Assim, eu fiquei mais de 10 anos ali, aposentar. Uma coisa assim que me
me tirou um pouco foi essa questão da Covid. Da aula via internet. Isso eu não aguentei. Foi muito ruim. Aquele contato com o aluno, né? Você podia até brigar, discutir, mas o aluno levantar, mas aquilo faz parte da vida da gente. Você senta numa sala. Eu ia lá para a escola, sentava na minha sala, fazia, mas não era a mesma coisa. Você não sabia se o aluno estava escutando, não tinha pergunta. Eu fui cansando aquilo dali e realmente aí eu vou aposentar. Aposentei. Mas foi bom, entrou foi já bom outro colega. aposentar? Como é que foi para o senhor, assim? Qual é o sentimento que teve? Teve algum sentimento? Alguns comentaram aqui nas entrevistas, uns tiveram um pouquinho de saudade, outros tiveram depressão, outros gostaram, outros continuaram fazendo atividades correlatas ao que faziam, outros deixaram de fazer. Como é que foi para o senhor? Eu tive até convite. O pessoal de um grupo privado me chamou para coordenar uns cursos, mas não vou mexer com isso agora. E eu confesso que como eu tenho uma propriedade rural, eu me envolvi lá, né? Então, é uma propriedade que eu vinha já antes de aposentar, já vinha trabalhando no final de semana. É um produtor de final de semana. Todo final de semana estava lá. E com isso agora eu assumi mais, então eu estou passando a semana lá. Mas é muito ruim, assim, aquele vazio, né? Eu ia às 7 horas para a escola, saia lá às 18 horas, almoçava lá, conversava com aluno no restaurante. Então isso faz falta realmente, né? Faz falta. E a gente às vezes tem dia que bate, né? Eu tenho recebido visita de muito aluno lá também. Vira e mexe, chega aluno lá, né? Ou vendendo alguma coisa, ou para conversar fiado. Eles quando vão lá na minha propriedade. Até alguns que são produtores também, a gente liga, como é que está aí, como é que foi a produção, como é que está o preço, como é que está... Então a gente mantém essa ocupação e dei continuidade, né? Foi uma realização assim de formar em agronomia e depois ter a propriedade ali. Isso foi bom para mim. A gente estava comentando em off ali antes da entrevista sobre uma metáfora que se usa, que é a cachaça da universidade. É a cachaça nossa. Tem a cachaça da política, tem as cachaças, que é um certo vício pelo trabalho. Da onde que vem isso? Onde é que está essa cachaça? Não sei, parece que isso é um resultado, né? Você vai tendo resultado com o trabalho, você vai crescendo e você vai gostando de trabalhar, né? Você se sente recompensado pelo que você faz, né? Tem aquela frase que é feliz é o homem que faz o que gosta, porque não tem o que trabalhar, né? Eu acho que eu sou um pouco disso. Então, sempre gostei, fiz o que eu gostei, faço o que eu gosto. Então, não tem que trabalhar, né? Eu estou fazendo o que eu gosto, estou me divertindo, né? Estou passando raiva ali, mas aquilo eu faço o que eu gosto, né? Então, essa é uma coisa, eu acho que essa cachaça, para mim, foi isso que aconteceu, fazer o que eu gosto, né? E, graças a Deus, consegui, né, alguma coisa e consegui uma realização, criei um filho, escrevi uma tese, né? Então você vai levando a sua vida e vai, de certa forma, criei muitas amizades, né? Essa semana meu aniversário, começaram a dizer que meu aniversário foi dia 29, foi meu aniversário, não é dia 29 de junho, que negócio é esse? O pessoal dando parabéns, gente, meu aniversário é dia 24 de agosto. Aí os colegas da agronomia inventaram aniversário antes. Me chamaram para uma viagem, há pouco tempo fui para uma viagem, nós saímos daqui de Goiânia. Paulo, você gosta muito de viajar com os alunos, não sei o quê. Vamos para Campo Grande com os alunos, vamos comigo lá, o professor Zé Alves, né? Poxa, professor, não, mas vamos. Peguei, fomos parar em Campo Grande, né, com esses alunos aí, né? Pouco dia eu tinha em Brasília, você não fui, não, né? Aí, de vez em quando me chamam, há pouco tempo, uma tese de doutorado, de vez em quando eu ainda vou por lá, né? Encontro com os amigos ali, então almoço por lá, né? Não perdi esse vínculo, né? A gente vai mantendo isso é importante, né? Você não pode perder esse vínculo.
Eu acho que agora é o momento da gente fazer aquele estímulo ao diálogo do senhor hoje com o senhor criança. Teria alguma mensagem para passar? Teria como se fosse assim, o senhor criança, mas não é o senhor, é uma outra pessoa. Hoje, o que o senhor falaria para essa criança? Tem alguma dica? Assim, eu gosto muito de criança. Assim, lá na minha propriedade, sempre tem filhos de funcionários, né? E eu trago para almoçar comigo, sento na mesa, eu faço eles comerem, brinco com eles, eu gosto muito. E eu sempre falo assim, tem que ter a infância, tem que aproveitar a sua infância, né? Como eu aproveitei. Então, nós temos que fazer com que as crianças tenham a sua infância. Aproveite, brinque. Eu falo isso, aqui nós temos que brincar, né? Como eu brinquei, né? E hoje as crianças estão muito adultas. Esse menino lá tem um de 3 anos, ele pega o celular e já está com o celular direto. Mas é que o pai dá o celular, né? E isso é ruim. Tem que brincar, brincar de, sei lá, bolinha de gude, fazer o seu próprio brinquedo, né? Ensinar a criança. A gente fazia o nosso próprio brinquedo. E eu acho que é importante que as crianças, elas sejam crianças, né? E eu vejo assim que hoje o problema das crianças não são as crianças. A criança é muito pura. Ela nasce pura. Eu falo, nós temos pais muito ruins. Você tem pais bons, mas nós temos pais muito ruins, que o importante para ele não é o filho. Meu pai, minha mãe, o importante era a gente se sentia importante. Mas hoje um pai, importante o que é o carro, é o celular. A criança é um problema. Então acho que a gente precisa hoje respeitar a criança, né? Abaixar para conversar com a criança. Tem que tratar a criança como criança, né? Isso é muito bom. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar também. Eu queria, agora a gente já vai se encaminhando para o final da entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do perfil, ou até se quiser contar algum caso, das professoras reitoras que o senhor trabalhou, porque a Cassimiro foi a primeira reitora mulher do Brasil, o senhor teve a oportunidade de estar muito próximo a ela, parece até que ela almoçava sempre na universidade, e da professora Milka também, se pudesse falar um pouquinho do perfil pessoal e também, por que não, profissional? A professora Milka era uma pessoa jovem, muito nova, né? E muito dedicada. Uma pesquisadora, né? Muito dedicada à universidade, né? Então, ela realmente foi muito importante assim, naquela fase da universidade. Ela é muito articulada, né? Era muito articulada. A professora Cassimiro é uma pessoa muito centrada ali, ela mais fechada, mas acho que foi a época dela. Mas era uma pessoa também muito culta, né? Estudiosa, e ela tinha muito compromisso com as universidades. Uma coisa que eu acho interessante, e ninguém sabe, que eu já estive olhando, que as duas foram formadas na Universidade Católica. Elas não são formadas na Universidade Federal. Eu até conferi isso aí já mais uma vez, mas eu achei interessante isso, que é uma curiosidade, né? Que tanto a professora Milka como a professora Cassimiro, ela eram formadas na Universidade Católica. Elas não foram formadas na Federal. Mas são duas pessoas dedicadas, inteligentes, muito fácil o diálogo, né? Então, sempre abertas à conversa, né? A professora Milka sentava com o estudante, assim, a professora Cassimiro é um pouco mais fechada, reservada, mas foi a época, o regime militar, eu acho que teve mais problema. Mas muito dedicada à extensão. Se hoje você tem a Universidade Federal de Jataí, né? A Universidade Federal de Catalão, são duas universidades federais, campus de Goiás, se deve muito à professora Cassimiro. A professora Cassimiro, na época, ela defendeu, ela enfrentou muita dificuldade, mas ela manteve esses campos. Como pró-reitora de extensão e depois como reitora. Eu acho que ela foi muito forte, isso aí, né? Muito forte. E o Paulo? O Paulo Vamos descrever o Paulo. O Paulo é um cidadão brasileiro aí, né? Que gosta de trabalhar e aproveitou as oportunidades que apareceu, né? E acho que as oportunidades apareceram, algumas eu deixei escapar, mas eu acho que sempre procurei aproveitar as oportunidades, né?
com muito trabalho, muita seriedade e tentando superar as limitações, né? A gente tem muita limitação. Tem alguma coisa assim que possa dizer assim, puxa, podia ter feito aquilo? A palavra arrependimento pode ser aplicada, mas não só arrependimento, aquela lembrança que tem assim, puxa vida. Não foram muitas coisas não, mas uma coisa assim, foi na época que do mestrado, teve um curso aqui sobre administração, sobre planejamento agrícola. E nessa época veio um pessoal lá do ICA, que é o Instituto Internacional de Ciências Agrárias, é da OEA, esse ICA, da Organização do Estado Americano. E eles me ofereceram para fazer o mestrado lá. E eu acabei optando por Viçosa. Eu acho que se eu tivesse ido para lá, eu tinha tido uma visão de mundo, né? Tinha saído do Brasil, tem uma organização do Estado americano, e podia ter outros horizontes, né? Mas assim, Viçosa também foi uma universidade que me deu muita personalidade, né? É uma universidade que projeta a gente, né? E assim, depois meu orientador, meus amigos, fiz muita amizade em Viçosa. O pessoal que mora em São Paulo, tem colega que mora em São Paulo, tem colega que mora no Paraná, dessa época, né? Pouco tempo tinha um colega que hoje é chefe da equipe de pesquisa comigo, foi meu colega em Viçosa. Só que ele foi para Lavras, depois de 30 anos encontrei com ele aqui em Rio Verde. E ele contou um caos, depois você corta, se você achar que... Não, E depois eu achei tão gozado, porque eu estava em Viçosa fazendo doutorado na época da eleição do Collor. E o Collor veio lá para o Viçosa e andou batendo no pessoal, aquela confusão toda lá em Viçosa. E naquela época eu já voltei no Lula, né? Já voltava no Lula. E o gerente do Banco do Brasil me chamou, falou assim, Paulo, você não quer comprar umas barrinhas de ouro aqui, não? Com o seu dinheiro que você tem aqui? Antes do Collor tomar posse. Tu não quer comprar, não? Falei, vou comprar, né? Aí o dinheiro que eu tinha na poupança, eu comprei, na época, 500 gramas de ouro. E o Collor veio e pegou a poupança. Foi um desastre. Talvez você é muito jovem, não lembra disso, mas... Eu sei de relatos. Né? O pessoal, teve gente que vendeu tudo que tinha, que falou que o Lula ia tomar tudo. Aquela velha conversa que o Lula ia tomar o trem de todo mundo, não sei o quê. E acabou. E esse colega, encontrei com ele aí em Rio Verde, é o chefe da pesquisa, da equipe de pesquisa da Comigo. Eu fui lá, eu e a professora da agronomia, a Patrícia, e a Patrícia escreveu uma semente lá. Aí eu fui, nós fomos lá no stand da Comigo, conversamos com a atendente sobre a questão da semente. Ela falou assim, para você conseguir a semente, tem que conversar com o professor Furtini. Professor Furtini é um gago? Eu quero é gago. É um gago. Ela começou a rir. Ele era gago, era um colega, ia dar seminário, era dificuldade. E ele acabou passando um concurso para professor em Lavras. Foi professor em Lavras, se aposentou lá. Aí, poxa, eu pensei, o professor Furtini veio parar aqui em Rio Verde, como é que pode? Lá de Lavras, né? Aí, de repente, fiquei esperando lá. Ele estava lá atendendo o pessoal. Quando ele me viu, ele, assim, 30 anos depois, o que você esperava que o cara ia falar para você? Ô, Paulo, como é que você está? Como é que tá? Sua família, não sei o quê. Não, o que ele falou? Você era o único estudante em Viçosa que tinha informação privilegiada. O Collor não tomou seu dinheiro, tomou o dinheiro de todo mundo, menos o seu. Lembrou das barras de ouro, das graminhas de ouro. Aí eu achei gozadinho, mas 30 anos depois você acabei de lembrar disso aqui. Mas aí eu acabei me safando, fiquei com meu dinheiro, né? Então, assim, foi algumas coisas na vida, a vida dá muita sorte às vezes, né? A gente estava conversando em off, por favor, fale daquela sua percepção sobre o Plano Real. Sobre o Plano Real, né? É que eu acho que o Brasil hoje, que salva o Brasil, não foi bem um Plano Real, sabe? Porque quando em 2002 o Plano Real já tinha implodido, tanto que o FHC perdeu a eleição, né?
Eu acho que o que salva o Brasil hoje é a reserva cambial. Você tem 380 bilhões de dólares, isso dá ao Brasil uma tranquilidade. E todo mundo quer ser amigo do Brasil, quer vender coisa para o Brasil, porque tem dinheiro para pagar. Eu me lembro que na época do FHC, o pessoal queria prender navios brasileiros, porque não tinha dólar aqui. Tinha um FMI, né? Então, além da reserva, nós ficamos livres do FMI. Então, isso dá ao Brasil uma certa autoridade, né? Então, agora, se fala muito em plano real, mas eu acredito que o que realmente dá força para o Brasil hoje, que garante, são as reservas cambiais. Elas que garantem a estabilidade, né, da economia brasileira. O plano real já tinha se acabado em 2002, né? Isso não é eu que falo, os economistas falam isso, né? E na verdade, eu acho que a inflação estava indo embora, o desemprego. O que hoje segura mais o Brasil será as reservas cambiais, é o que eu acho. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos futuros e presentes. Daqui para frente, esse é um momento mais de finalização que o público, né, e nós da UFG gostaríamos de saber por onde que o Paulo está andando, qual é a perspectiva. Eu tenho assim, a minha propriedade rural, estou tocando lá, né, e sempre um trabalho de preservação ambiental, em vez de proteger nascente, reserva, dou emprego para pessoas, né, cuido, tenho meus animais, então a fazenda tem sido meu refúgio ali, a fazenda, né. Eu tenho um projeto de conhecer em todas as capitais brasileiras. Eu já fui em quase todas, né, mas estou querendo finalizar essas visitas aí, né. E eu pretendo agora, dia 5, viajar para Belém, que eu não conheço. Ir até a Ilha de Marajó e tal. Depois quero ir a Manaus, a Rio Branco, né. Amapá, e por incrível que pareça, eu não conheço aqui Palmas, né. Então, meu projeto é fazer uma viagem em todas as capitais brasileiras. Estão faltando essas poucas aí, eu quero ver se eu fecho isso, né. Mas não tem projeto de longo prazo, não. E aí vai, visita, fica quantos dias? Vai ficar uns 5 dias, 10 dias. Eu estou comprando a passagem de ida, não comprei a de volta. Compra depois. E aí aproveita a culinária, conhece um pouco? Conhecer um pouco, né. Quero ir na Ilha de Marajó, conhecer lá o Ver-o-Peso, né, o mercado. Talvez um pouco ir na selva, né, ficar um pouco no hotel de selva. Então, é coisa curta mesmo, não tem grandes ambições, não. Pouca coisa. Tá bem. Queria lhe agradecer o senhor ter aberto aí a sua caixa de memórias, ter feito esse relato, e queria lhe pedir autorização prévia para a gente divulgar esta entrevista no YouTube oficial da UFG. Claro que depois eu vou enviar para o senhor o vídeo para fazer a autorização final. Daqui a pouco quer tirar uma coisinha ou outra, a gente tira, mas já queria pedir a sua autorização prévia, se o senhor gostaria de participar do projeto. Bom, Pablo, eu queria agradecer, e eu acho que nós temos que dar transparência na nossa vida para servir que as pessoas não cometam os mesmos erros, né? A gente não manda em ciclo. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem a história. E eu acho que isso pode, de certa forma, contribuir. Eu ficaria satisfeito que alguém escutasse e talvez aproveitasse, né, essas minhas frases, meus casos aí, minha experiência, para caminhar para frente, né? Acho que é importante isso. Eu queria agradecer muito a sua entrevista e por ter me chamado. Fico muito feliz em estar aqui. Conte comigo aí, qualquer coisa. Pode publicar onde você quiser, não tem problema.